Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão, tricentésima, vigésima sexta vez, ou melhor traduzindo, na vez 326 hoje, isso, 326 programas nesse mês, completamos aqui com o irmão Jorge Antônio Ouro. E aí, meu brother, como é que você está? Apareceu ela, revelando o Jorge Antônio Ouro. Iba, mexe no botãozinho, né? Aparece. E aí, tudo bem? Tudo sensacional, né? Tudo ótimo. 326 programas, seu Jorge. 326, 325, 6 e 511. Lembra o que você falou quando a gente chegou no 100º programa? Hoje estamos, e eu me lembro bem, comemorando o 100º programa. 100 programas, e olha só, o tempo voa, né? Agora, em setembro, é o ano 15 ou ano 16? Não, ano 15, setembro, 28 de setembro foi o ano 15, 15, isso aí, 28 de setembro de 2005, 28 de setembro de 2020, tá aí. O programa de entrevista filosófica mais antigo do Brasil. Eu acho que sim, talvez, mas é conversa diferenciada mesmo. Acho que não sei se tem igual na televisão, não tem, isso não tem. Mas estamos aí. Mas isso não nos importa, né? Digamos assim, o importante é a gente levar a mensagem, né? Assim, um dia cada vez, né? É como a gente conversa quando a gente desliga, que a gente termina de conversar, ou quando é no estúdio, que daí dou tchau para você e você fecha a porta, daí a gente vira o capítulo imediatamente, né? Já sai procurando a outra coisa para fazer, né? A gente não tem tempo para discutir o que foi feito, a gente tem que seguir em frente. É como um semeador, né? Não um semeador de máquina que joga mas você daí vai e coloca a semente, você se abaixa, né? Coloca a semente, tampa, você se levanta, olha para o sol e dá mais um passo, né? Planta de novo, né? E dá mais um passo. E aí você vai plantando, mas o dia está acabando, não tem importância, amanhã é outro dia, né? Então, cada dia é uma semente. Isso um dia vai florescer, isso é de lei, vai florescer. E aí, em florescendo, que daí quem por causalidade passar por esse local, que são as gravações, as conversas, né, que colha os frutos, né, que faça bom proveito. Sem dúvida. E o mais interessante é que você sabe, eu sou um semeador direto, porque eu só faço isso, eu passo 24 horas fazendo isso. Se tivesse mais tempo, o dia não para, né? Isso aí é uma força de expressão, né? Mas a gente pensa que a gente trabalha durante o dia, descansa para trabalhar amanhã, mas daí quem descansa é o corpo físico, né? E tal, as coisas assim. Mas aí, em estado de sono, o trabalho continua da mesma maneira. Cada um no seu mundo, cada um no seu trabalho, né? Mas não tem... Assim, o universo não dorme. Você também, eu sei que você se dedica exclusivamente a isso, né? O teu trabalho eu trabalho acordado em média 20 horas, 21 horas por dia, né? E depois daí, depois daí no horário de sonho, né? Daí tem continuidade, né? E aí estuda e reúne, e conversa, troca ideia. E aí quando acorda, dá sequência, troca de ideia, né? Às vezes tem dúvida de dia, resolve de noite, às vezes tem dúvida à noite e resolve de dia. Daí a vida segue. E você gosta do que você faz ou não? Eu nasci para isso. Então tá aí, ué. Então é isso que é. Muito feliz, né? Tem uma frase antiga que assim, pouco importa o que eu sei, pouco importa o que vou saber, o que me angustia é aquilo que eu nunca saberei. Isso aí. Então, eu lido todos os dias para que a minha angústia seja pequena, né? Que aquilo que eu nunca saberei, eu tento reduzir o máximo, né? E vou atrás para tentar compreender, né? Então é isso. Ambos fazemos o que gostamos e a gente quer fazer isso aí. Então isso é bom. Nesse aspecto daí,
é um bom indício, né, de lei, porque a gente consegue tocar a vida humana, a vida profissional, fez o que tinha que fazer, faz o que tem que fazer, e sobra tempo para a gente se dedicar para aquilo que realmente tem valor. Né? Exatamente, é isso aí. E fazendo isso, a gente se lapida também, né? Que é o mais importante, é isso, a gente próprio vai se lapidando. Né? E você, eu, qualquer um de nós, a gente não pode dar o que não tem. Isso é. Não pode dar o que não tem. Né? Você pensa que é ouro, mas daí não é ouro, você está vendendo pirita de ferro, né? É verdade. Tolo, né? E não vale, não adianta, porque no final das contas o tolo mais enganado acaba sendo a própria pessoa, porque ela gastou a vida para fazer uma coisa em que ela mesma não acredita, né? Então, vai assistir futebol, vai ver novela, vai tomar bebida todo dia, né? Pelo menos aí vai sentir prazer em fazer aquilo. Né? Eu recebi, Jorge, recentemente aí, e aí eu republiquei no meu perfil, as coisas caem assim, é bacana, tudo é causalidade, né? Eu acho que eu compartilhei com você, mas é difícil você olhar as coisas que lhe são enviadas, né? Talvez pelo seu volume de coisas, sobre uma coisa muito interessante, sobre comparando o nosso corpo físico com o universo. É um negócio de louco, deixou todo mundo louco, porque... Eu não assisti, eu gostaria de ter assistido, mas não vi. Eu vou procurar aqui e vou enviar para você de novo, porque é tão pequeno, são 3 minutos, 4 minutos. E pega, a pessoa que fez, foi muito feliz, pega o pulmão e faz a fotografia toda essa área do pulmão e mostra a Via Láctea, coisas assim. É impressionante. A parte de anatomia. Você não faz ideia. Então, realmente, nós temos o tema do nosso programa de hoje, que é exatamente isso, o universo e nosso corpo. Tudo que está em cima é a mesma coisa que está embaixo. Quer dizer, a similaridade, o fractal, que tudo pedaço da mesma coisa. E esse pequeno vídeo que essa pessoa fez, esse artista fez, chama atenção realmente. Olha que incrível, nós somos realmente constituídos da mesma matéria, a coisa se movimenta da mesma forma como se movimenta o universo, o nosso corpo também se... Nós falamos outro dia, recentemente, um dos nossos programas que gravamos, um dos últimos foi Micro e Macrocosmo, que nós demos uma abordada mais ou menos nisso, né? Hoje a gente pode se aprofundar mais. Então existe uma grande semelhança, existe também uma grande curiosidade em saber o que representa cada coisa perante o cosmos, né? Isso aqui, já que isso aqui é um espelho, nós somos espelhos do universo, como isso aqui, como podemos trabalhar em consonância, como podemos trabalhar em harmonia, que a gente sabe. Eu vou falar mais agora no começo, depois eu fico quietinho. Não, eu estou ouvindo até para eu saber qual é a linha de conversa que a gente vai ter, né? Então, porque o assunto que a gente ia conversar, eu te perguntei há alguns instantes, né? Não sabia o que. Então, você vê que a gente tem essa curiosidade de querer saber por que o homem está perdido. Hoje o ser humano está perdido, no meu ponto de vista, porque, primeiro, ele saiu da sua consonância cósmica. O que eu digo consonância cósmica? Primeiro, nós estamos trabalhando com uma concepção de tempo errônea. Mesmo dizendo que é físico, aqui plano físico, isso aqui, é errônea. Segundo, um calendário errôneo. Se eu trabalho fora do Sol, da Lua, do ciclo daquela coisa, eu não posso estar em consonância com o todo, então eu só posso estar errado. É a mesma coisa que você pegar o bonde errado, o trem errado, como a gente diz, você não vai chegar lá. Você não vai chegar de jeito nenhum. Então, é isso que eu quero abordar hoje. Mostrar que nós e o universo somos a mesma coisa, nós somos pequenas réplicas do universo, e quero chegar também, no final da nossa conversa, com o entendimento de como retomar esse caminho. Né? O problema é seu. Se vira. Tomara. Quando a gente eu acendo o rojão e passo para você. Segura aí.
Quando a gente coloca como meta, assim, eu preciso desse entendimento, daí é complexo. Ah, mas mas pelo menos vai favorecer, né? Porque quando a gente instiga, opa, não é só nós dois aqui conversando, quando a gente instiga o nosso telespectador, o nosso irmão aí, ele vai correr atrás. Então, nós vamos nos somar nisso. E a gente sabe que o conhecimento está um pouquinho em cada um, né? Se você aprende mais um pouco, consequentemente eu aprendo mais, e todo mundo, isso reverbera. Então, isso é muito bom. Esse que é o objetivo. Então, acendi o rojão, toma, Jorge. Aqui, feliz aniversário, pega a bomba com o pino puxado. Mas eu sei que você captou. Eu falei, eu consegui passar aquilo que eu... Sim. Uhum. E se a gente puder, eu sei que tem coisa que é inoportuna a gente falar, porque precisa um pré-requisito para a gente entender. Algumas semelhanças do nosso corpo com lá fora, a gente pode ir até um certo ponto. É a mesma coisa do que sair daqui sem oxigênio. Chega lá em cima, assim, não. Uhum. É ou não é? Você vai morrer. Não, mas essa parte, esse limite eu tenho muito tranquilo, né? Tem o que vai prejudicar ao invés de ajudar, daí a gente não conversa. Né? Exatamente. Então vamos lá. Agora fica quietinho. Tá, então, meu nome é Jorge Antônio Ouro. Grego, muito obrigado pelo convite, né? É uma felicidade estar aqui conversando com você, conversando com vocês, com você que está nos ouvindo ou nos vendo agora. Não importa em qual tempo e nem em qual hora. E eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Para conseguir montar uma ideia do que essa relação do homem com o universo, se eu tirar o fone do ouvido aí e segurar o microfone, daí você consegue me ouvir aí? Assim? Você consegue me ouvir? Consigo. Assim? Sim. Consegue? Assim, Sim. Porque daí vou tirar porque ele está com o retorno da minha voz, daí a minha voz me atrapalha para pensar. Sim. Acho que é por isso que eu não me assisto. Estou te ouvindo assim perfeito. Você me ouve, assim você está me ouvindo? Interessa o microfone. Aí quando você for fazer uma pergunta, daí você fala, daí eu coloco o fone no ouvido, que daí como está com o retorno aí, daí para não atrapalhar o pensamento, tá bom? Ok. Então, para a gente tentar estabelecer uma compreensão da relação entre o homem e o universo, a primeiríssima coisa que a gente tem que lembrar, é que não existe a separação homem e universo. Não existe a separação, né? O homem não está no universo. O homem é o universo. Ele é parte do universo. É como se uma célula falasse assim, eu estou no seu corpo, né? Daí eu digo para ela assim, não, você está com problema de interpretação, porque você não está no meu corpo. Você é o meu corpo, você é parte do meu corpo. Então, o indivíduo humano, o ser humano, é como todos os outros seres que existem em qualquer hierarquia, em todos os planos físicos, né, do universo, ele é o universo. Por decorrência, toda a matéria que compõe o universo em todas as suas facetas, obrigatoriamente tem que compor o ser humano. Todas as inteligências desenvolvidas nesse universo no qual a gente faz parte hoje, obrigatoriamente, tem que estar espalhado, tem que existir no universo, porque senão o próprio conceito de integração não existiria, o próprio conceito de vida não existiria, e a gente não chegaria a uma coisa como isso que a gente está fazendo, que é a parte de tentar compreender o todo. Veja que isso
de ir à parte e tentar compreender o todo é uma característica exclusiva, fantástica e temporária do ser humano. Porque, sim, se uma célula, né, se assim, o conglomerado de células do nó sinoatrial, que é o que dispara o impulso elétrico para contrair o coração, para fazer com que ele bata, para fazer com que ele divida, se eles fossem dar uma paradinha para tentar compreender assim, tá, mas afinal de contas, por que eu sou obrigado a gerar um impulso elétrico? Para que eu existo? O que me forma? Onde que eu estou? Essa parada que ele ia fazer para se autocompreender podia atrapalhar a sua própria razão de existir e a vida cessaria. Então, o ser humano, por conta do momento evolucional que a gente está vivendo, ele tem essa capacidade de tentar compreender a si mesmo, tentar compreender o universo no qual ele está inserido. E por que ele foi dado essa capacidade? Para que daí, em questionando esses estados de matéria que o compõem, em questionando o universo que o compõe, esse questionamento gere um aprestamento de consciência de matéria, como se fosse um ciclo, né? Um ciclo construtivo. Mas então a primeira coisa é isso, é a gente compreender que eu faço parte do universo, né? Eu sou o universo. Não posso dizer assim, eu não sou o universo inteiro, obviamente, né? E o universo inteiro não é a minha unidade, mas eu sou um reflexo do universo e o universo é um reflexo de mim mesmo. Isso é ponto pacífico, né? Uma outra coisa que é importante a gente conversar, a gente falar, é assim, quem está nos assistindo hoje, o fato de ter sido atraído por eu tenho que tirar que daí realmente eu não consigo. O fato de quem está nos assistindo hoje ter sido atraído por esse título, né, o universo e o corpo humano, o que você busca? Né? O que você está buscando aqui? Né? Que tipo de compreensão você está buscando? Que tipo de questionamento você tem? Então, isso por si só já é um ganho, porque você tem em você mesmo assim, o desejo de saber sua própria origem. Muito bem. Então, a menor unidade de matéria, e o Grego falou de início, a questão muito importante que é a não percepção correta do que é o tempo, né? A humanidade, de maneira geral, isso sem falar na questão de calendário, assim, a menor unidade de matéria do universo, ela chama Trutti, T-R-U-T-T-I, é a menor unidade de matéria, né? Assim, é como se fosse o último aglomerado dos chamados átomos ultérrimos, que é aquele que são consciência pura. Então, o menor aglomerado de matéria do universo chama Trutti. Esse termo Trutti, ele é usado para definir também uma unidade de tempo. Um Trutti de tempo é a expansão do universo sobre si mesmo naquele segmento. Cada uma menor unidade de matéria do universo, ela é o perfeito... Veja como é uma coisa muito interessante. Cada uma menor unidade de matéria, ela é o perfeito reflexo do universo como um todo. Como um todo. Em consciência e em matéria mesmo. Por decorrência, se a gente considerar que daí o ser humano, em escala, ele é um Trutti, ele é como se fosse a menor unidade pensante do universo, na verdade não, porque tem todos os reinos interiores, mas só uma analogia temporária, obrigatoriamente o ser humano ele é um reflexo do universo como um todo. Obrigatoriamente. Tá.
se eu sou um reflexo do universo, e não vamos considerar os 7 universos, né? Vamos considerar o nosso universo visível. O ser humano, então, ele tem o corpo físico. O universo tem um corpo físico, que é o que a gente consegue enxergar, né? O corpo físico dos planetas, das estrelas, a massa, né? Ou a ausência de massa que gera a escuridão, que a gente olha para o céu e vê as estrelas pairando, essa coisa toda. Corpo físico, o ser humano, ele tem uma energia que anima esse corpo físico. Qual é a energia que anima esse corpo físico? Prana. Qual é a energia que anima e que mantém a matéria organizada no universo? Prana. O corpo físico, o ser humano, ele tem um corpo de emoções, né? Ou corpo astral, se a gente quiser chamar assim. O universo tem um corpo astral? Óbvio que tem. As galáxias têm um corpo astral? Óbvio que tem. Os sistemas solares? Óbvio que tem. O planeta Terra? Óbvio que tem. O que é o corpo astral? O que é a alma da Terra? É o somatório das almas dos seres que nela habitam. O que é a alma do sistema solar? É o somatório da alma dos planetas que o compõem. O que é a alma da galáxia? É o somatório de todas as consciências em evolução. Então, perfeitamente a mesma analogia. O ser humano tem um corpo mental, que é o que a gente chama de base da razão, que é a mente concreta. E aí o universo tem um corpo mental, chama Mahat, a mente cósmica, a mente universal. Não dividida em mente abstrata e mente concreta, mas tem a mente universal. Essa mente universal é engendradora e o caminho através do qual as consciências se projetam em direção ao plano mais denso. Acabou essa parte da matéria, né? Daí o ser humano ele tem 3 parcelas, 3 partes ainda que não tomaram forma nesse momento evolucional, são aquelas partes chamadas sem formas, as partes arrúpicas, né? Rupa é forma em sânscrito, né? Arrúpico é que não tem forma, né? Que é a abstração, que é a intuição e o âmago do processo, que é o que a gente chama de Atman, que é o espírito como um todo. Então, é como se o ser humano fosse um cubo, um quaternário dirigido por um ternário. Cosmicamente é a mesma coisa. Nós temos os princípios criadores, que são em número de 3, né? Todas as tríades elas seguem esse mesmo princípio, e aí a manifestação no quaternário, que é o que a gente observa. Uma coisa com relação ao que a gente tenta observar ou compreender com relação ao universo, é que o universo que a gente contempla é o universo físico. Existe um universo astral invisível para a humanidade, da mesma forma como eu não consigo ver o meu corpo astral. Existe um universo mental invisível para a humanidade, da mesma forma que eu não consigo ver o meu corpo mental. Né? Além do que seria a tríade superior do universo, que são planos de consciência e de matéria. O que é importante de estabelecer é que, assim, e em cada momento evolucional da coisa universal, a própria matéria que compõe o universo, ela foi tomando uma densidade diferente, ela foi avançando e passando por transformações. Essa matéria, obrigatoriamente, ela se projeta e existe no ser humano. Então, tudo que a gente pensa hoje em termos de humanidade, em termos de universo, em termos de sistema solar, de galáxias, o que a gente queira, a gente está analisando 1/7 da realidade. 1/7. Por quê? Dentro de cada plano universal, existe a subdivisão e mais 7.
Então, da mesma forma que a gente sabe assim, que daí o plano astral ele é dividido em 7 partes, cada parte em mais 7, a analogia se aplica integralmente ao universo dividido também em 7 partes. Então, a gente tem, assim, qual foi o primeiro estado de matéria do universo? Foi o primeiro estado de matéria do universo, em termos de condensação, quando sai da consciência para em direção à matéria. É o que a gente pode chamar de estado radiante. O universo se inicia com estado radiante. Por analogia, você pega a antropogênese, a história da humanidade. Qual foi a primeira ambiência, qual foi a matéria mais densa do corpo e da formação dos primeiros seres humanos? A matéria radiante. A forma de o universo permitir que as criaturas interajam com a matéria é dando às consciências capacidade de interagir com a matéria naquele momento específico. Porque conforme a matéria vai evoluindo, as consciências que habitam aquela matéria, aquele plano, elas precisam interagir com a matéria em si. Então, no caso do ser humano e do universo de maneira geral, quando se cria o estado radiante, se cria o conceito de visão. Né? E aí, então, quando surge a visão para o ser humano? Quando o ser humano tem por matéria mais densa o corpo radiante. Né? Não existia nenhuma matéria mais densa, não existia nenhum sentido, não existia sequer a concentração, a plasmação da consciência. Se quiser falar, você pode falar, porque eu estou acompanhando. Tá? Então, o primeiro estado de matéria universal, né, foi o estado radiante. Né? E da mesma forma, o primeiro estado de matéria do ser humano foi o estado radiante. Quando aí esse estado radiante ele tende à condensação, né, dentro daquele processo de aglutinação para fazer com que a matéria tenha consciência de si mesmo, só que assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala de um estado de matéria, quem vai proceder à análise em nós é a mente concreta. A mente concreta trabalha só com o que ela tem. Então, a gente tenta imaginar o que seja um estado radiante, né? Da mesma coisa assim, a gente tenta imaginar o que é um estado líquido, imaginando a água hoje. Não tem nada a ver com o que é a água hoje. Então, é como se, por assim, um gás ou água, ou um sólido hoje, é como se ele fosse o físico, que tem um corpo vital, tem um corpo emocional, tem um corpo mental e tem o espírito do físico, o espírito da água, o espírito do gás, né? O espírito da luz. Essa era a matéria que formava todas as consciências nesse estado. Então, primeiro o universo passa por um estado de formação de matéria radiante e o ser humano também, por analogia, passa por um estado de formação de corpo com matéria radiante. Aí se desenvolveu nesse período a capacidade de interagir, de ver a matéria radiante. Então surge a visão. Depois aí, num segundo momento, densificada essa matéria, então surge um estado no próprio universo que seria o equivalente ao gasoso. Então você vê assim a nebulosa tal, ou você vê uma estrela, ou você vê um sol no universo, ou você vê uma estrela, uma anã gigante, ou que seja, né? Então, a analogia é exatamente a mesma. Então, você passa por um estado de matéria gasoso. Nesse estado de matéria gasoso, para compreender, para interagir com esse estado de matéria gasoso, né, se dá às consciências, né, um poder de interação nesse plano, nesse mundo criado universalmente, né? E no ser humano o reflexo disso é o que a gente chama de audição. Então, a audição surge como poder para o ser humano, né, em um momento em que a matéria mais densa que existia era a matéria gasosa, e que não tem nada a ver com o conceito que a gente tem hoje de gás. É como se o gás que a gente vê hoje fosse o corpo físico de um estado original onde o espírito
né, da matéria gasosa existia, e aí desenvolveu o que seria a capacidade de interação, que seria a audição. No processo de densificação, no processo de descida dessa consciência na matéria, então a gente chega num terceiro estado, que daí então esse gasoso ele se condensa, né? Ele se expande, uma parte fica, uma parte se contrai, e gera o conceito de matéria líquida, né? O que para nós hoje equivale à água, né? Nesse conceito de matéria líquida, onde você tem o próprio ser humano, por decorrência, a própria Terra passou, por decorrência, o sistema solar passou, por decorrência, o próprio universo passou, né? As rondas planetárias e tal. Nesse momento da matéria líquida, a forma de interagir com a matéria, né, é o que a gente chama de daí gustação. Então, o ser humano, nesse momento, ele já possui a visão, a audição e a gustação, não da maneira como a gente tem hoje, né? Porque a gente tem hoje esse sentido para interagir com o físico, com a parte mais densa. Avança a matéria universal, avança o ser humano, né? Por analogia, em direção à densificação, e se cria o conceito de sólido, né? O conceito de físico. O mundo que a gente vive hoje é um mundo físico, é um mundo sólido. O poder para interagir com o mundo sólido, com o mundo físico, é o tato. Então, o mundo que a gente vê, o universo que a gente vê, ele passou por 4 estados de transformação de matéria até ele ser compreensível, perceptível, através desses 4 sentidos originais, que foram a visão, a audição, a gustação e o tato, né? Estamos em direção a formar um novo estado de matéria, né? Esse novo estado de matéria, uma coisa assim. Então, o corpo do ser humano, o corpo dos planetas, o corpo mais denso, né? O corpo dos planetas, o corpo do próprio universo, ele obrigatoriamente se transforma em conjunto, né? Então, a fase seguinte, né, nesse processo, então, em direção agora à sutilização, e o plano de matéria, que daí agora vai ser assim, a ambiência do nosso desenvolvimento, é o que a gente pode chamar de plano etérico, né? Não o que a gente chama de plano vital, mas o plano etérico. No plano etérico é que nós vamos desenvolver a capacidade de interagir com a matéria, o mundo e as consciências do plano etérico. Qual é o sentido que nós vamos desenvolver integralmente? O olfato. Passa um período adicional em que essa matéria etérica ela passa por uma transformação e vai para um novo estado, né? Estado de matéria, estado de consciência, estado de percepção. E aí a gente vai desenvolver um novo sentido, né? E esse novo sentido, depois do olfato, o que seria o sexto sentido, e que é erroneamente utilizado o termo, né? O sexto sentido se chama permeabilidade, né? Que é a capacidade de você perceber e enxergar todos os estados de matéria como você enxerga hoje, que seria o físico. E aí, quando você chegar no sétimo estado de matéria, e aí já o universo estando mudado, né, os planetas estando mudados, e o ser humano mudado, aí então você chega em um estado de matéria que seria o atômico, não o atômico como se concebe hoje, porque hoje o que se concebe como atômico é o atômico do físico. A gente vai chegar a um novo estado de matéria, né, em que daí então a maneira de perceber, de a gente conceber esse processo como um todo, né, aí então seria um sentido que a gente pode chamar de sintético, né? E aí, como a representação do ser humano no universo, do universo no ser humano, e como toda coisa universal evolui de maneira cétupla, e no caso, o nosso sistema solar, então a gente tem 7 consciências evoluindo, cada planeta do nosso sistema solar é uma consciência independente, né? A oitava coisa é o próprio Sol. Então você pega daí o ser humano, você pegar o ser humano, você pega a narina, né? Então,
que é um assunto vastíssimo, né? Com certeza. Cada elemento, né, que vai criando esse estado de matéria, né, é um dos elementos que a gente conhece, né? Então, primeiro, você tem o Prithvi, que é o sólido, você tem Apas, que é a água, você tem Tejas, que é o fogo, aí depois você tem o Akasha, que seria o etérico, e tem os outros dois elementos que ainda não têm nome, que são as fases seguintes, né? Que aí nominados pelo professor Henrique José de Souza, né? Então é o Anupadaka e o Adi são os elementos. E aí esses elementos eles obrigatoriamente têm que estar representado no ser humano, porque daí o ser humano aqui representa a coisa cósmica e daqui para baixo representa a coisa humana. Então você pega nas minhas narinas. Então, pela narina direita, ela representa Prithvi. Pela narina esquerda, representa Apas. Você pega o meu ouvido, né? O ouvido direito vai o ouvido esquerdo, Tejas. Pega meu olho. Você pega o olho esquerdo, é o Akasha. Pega o olho direito, é Mercúrio, que está por existir. E a boca é o verbo, é Júpiter, está por existir. Então, todas as forças universais, todas as forças cósmicas, desde a produção da matéria, né, até a formação do ser humano, todas elas são símiles. Todas elas são símiles. Agora, quais planetas, né? Então, você pega assim, Saturno, né, ouvido direito. Né? Aí eu quero Vênus, né? O olho esquerdo. Eu quero Júpiter, falei agora há pouquinho, é a criação do verbo, né? Aí eu quero Marte, né? Ouvido esquerdo, Mercúrio, olho direito, Lua, narina esquerda, Sol, narina direita. Então, tudo que existe, ele vai se projetar através dos elementos, dos planetas. Aí você pega os chakras, mesma coisa. Né? Aí, por analogia, aí cada chakra vai estar ligado a um elemento, vai estar ligado a um planeta, vai estar ligado a um estado de consciência, e assim o ser humano evolui em conjunto, porque não teria como ele se comportar de maneira diferente. Por quê? Porque a própria matéria que o forma o universo. Não tem como você ter um pensamento sem ter impacto no universo. Não tem como o universo fazer um movimento sem ter impacto no ser humano. E na questão, Jorge, na questão dos órgãos, a representatividade dos órgãos com o universo, sim, uma similaridade. Não existe uma representatividade. Você falou dos planetas, você falou dessas relações que nós temos tudo, né? Mas e como isso, porque se a gente não tiver entendimento disso, vai ser muito difícil, vamos dizer, nesta passagem física ou nessa etapa, a gente compreender coisas que não sejam inerentes a essa etapa da nossa existência, digamos assim. Tudo isso aí que você está falando, é possível você ter consciência disso ainda nesse estado físico que nós nos encontramos ou não? É para isso que a gente trabalha, né? Tá. Mas é factível, é possível? Claro que sim. Trabalhar é uma história, quer dizer, trabalhar é buscar compreender, né? O trabalho é estudo, né? É compreensão, né? É para isso que a gente estuda, que a gente trabalha. Porque você compreendendo qual é a mecânica do teu organismo, você compreende a mecânica universal. Então, por exemplo, assim, o universo ele tem um ponto de entrada de mônadas e tem um ponto de saída, né? No ser humano, a vida entra por uma direção e sai por outra direção. Né? O conceito de vida e morte, porque, por exemplo, assim, não existe magia, né? Não da maneira como as pessoas pensam assim. Então, assim, vamos criar um universo. Criou o universo. Tá, de onde vêm as consciências? De onde vêm as mônadas para existir? O que leva os seres humanos? O que leva a essa questão da expansão da matéria? Quando, então, é criado esse conglomerado de matéria que vai se organizar, né, há um ponto no universo que daí a vida entra, né, as consciências já em estado de latência entram nesse universo. No corpo humano é a mesma coisa. Né? Aí você pega o umbigo, né, do universo. Você pega o Sol oculto, que daí ele se projeta em várias camadas até chegar ao Sol físico que a gente vê, né?
Como é que o universo respira? Da mesma forma que respira o Sol que a gente vê. Como é que o Sol que a gente vê respira? Cada 11 anos ele tem um batimento cardíaco, né? O reflexo no ser humano, o coração vai funcionar exatamente da mesma forma, né? O Sol, ele tem a diferença entre o prana solar e o prana lunar, é o que está mais longe e o que está mais perto, né? É o que está mais quente e o que está mais frio. No corpo humano, a mesma coisa. Um vai ocupar o vai moldar, né, os planetas em modo circulatório para que tenham esse formato que a gente vê. Como é que vai haver o fluxo de vitalidade no ser humano? A mesma coisa. Norte para o sul, leste para o oeste, em circulação, veio para... Exatamente a forma como funciona qualquer planeta, exatamente a forma como funciona o universo, é como funciona o corpo humano, né? Quando você diz assim, mas qual é que é a analogia do fígado com o universo? Isso. Aí é uma coisa muito interessante para a gente observar. Não existe uma analogia do fígado com o universo. O que existe é um conglomerado de inteligências que daí, unidas em um órgão que tem um objetivo específico de manter a vida, ele vai professar, ele vai proceder, ele vai processar um conjunto de matérias do universo para permitir que a energia, que a vitalidade flua para gerar o conceito de vida, para dar o equilíbrio que... Então, o órgão, ele, assim, quando você está na floresta, para se descobrir para que uma planta, para que uma fruta serve, você vê o formato. Você pega o romã, rins, pega a manga, coração, né? Você pega como é que é aquela plantinha de coração? A avenca. A avenca, aquele folhadinho da avenca. A avenca é reestruturador elétrico dos brônquios, do sistema respiratório. Então, sempre a inteligência externa, ela está projetada internamente. Então, o órgão independente, ele não tem o formato, porque se eu for pegar o órgão independente e tentar estabelecer uma analogia física com o universo, essa analogia é parcial. Tá. Essa analogia é parcial, né? Assim, eu estou estabelecendo uma comparação dentro daquilo que eu estou vendo, não com aquilo que é, porque a gente tem que lembrar que então, acho que esses dias, não sei qual dia atrás, daí fotografaram dois elementos cósmicos em choque, gerando uma energia, uma luz, não sei o que e tal, né? E isso está a 4 bilhões de anos-luz da Terra. Já não existe mais, já está em outro estado de consciência. A própria luz, ao se propagar através das várias graduações de matéria do universo até chegar na medição do equipamento, que daí então vai ser como a caverna de Platão. A gente tentar compreender o universo invisível baseado no universo visível é como você tentar compreender o Sol analisando as sombras na caverna de Platão. A analogia é exatamente a mesma. Então, é relevante, é importante que você daí assim, conheça o próprio organismo e estabeleça essas conexões. Então, assim, vamos começar assim, eu tenho 7 chakras. Aí, cada chakra corresponde a qual planeta? Cada chakra vai corresponder a qual elemento que forma o universo. Aí você vê assim, o raiz. O raiz não é o mais denso? Sim. Qual é a matéria mais densa que a gente tem hoje no momento? Não é terra? Sim. Qual é, que é o nome do elemento terra? Não é Prithvi? Sim. Então a raiz é Prithvi. Aí, qual é que foi o que antecedeu a terra? Não foi o momento em que Apas, o elemento água, né, era o mais denso que existia? Sim. Então, qual é que é o segundo no sentido de subida, né, de baixo para cima, né? Não é o esplênico, sim. Então, o esplênico corresponde a Apas, corresponde à água. E assim, e se Apas, que daí é o que nos antecedeu, corresponde ao esplênico, e o que nos antecedeu em termos de cadeia não tem a ver com a Lua? Sim. Então,
o esplênico tem a ver com a Lua. Aí você fala assim, tá, mas e o que nos antecedeu? O que antecedeu a Lua não foi Marte? Sim. No sentido de subida, daí qual é que é o próximo? Não é umbilical? Sim. Então, Marte, umbilical, Tejas. Então, você começa a estabelecer uma relação entre cada aglomerado de consciência do teu corpo com o que te cerca. Qual é o primeiro universo que você tem que compreender? Teu corpo. Qual é o segundo universo que você tem que compreender? O planeta onde você está. Qual é o terceiro universo que você tem que compreender? O sistema solar no que você está inserido. Porque o quarto universo que você pensa que você vai compreender, né, é um universo que daí já chega para você distorcido. Por quê? Porque é baseado na tua capacidade de ver o físico. Como o universo são 7 planos vezes 7 cada um, e em cada plano universal eu tenho uma densidade de matéria diferente, eu tenho conceitos de consciência diferentes, eu tenho seres diferentes existindo, a minha capacidade de interpretar vai ser igual eu pegar uma lata de conserva, né, e lamber a lata e dar opinião sobre o gosto da conserva, sem eu nunca ter experimentado. É complexo, né? É para pensar mesmo. Tá? Mas é claro que é, porque o tentar compreender o universo, o tentar compreender o sistema solar, o tentar compreender a sequência de existência de consciência em cada planeta, é você tentar compreender os mundos que existem em paralelo com o mundo que a gente pensa que é o único. Né? A gente não conversou dezenas, centenas de vezes sobre o mundo astral, né, que as pessoas chamam de plano astral, mas não é plano, é mundo, né, porque é um mundo com 7 planos, cada plano dividido em 7 são 49. Então, agora você imagine que existe no universo, existe um universo astral, com planetas com matéria densa, onde o mais denso é o astral, onde as consciências existem com o corpo no astral, onde as inteligências, a evolução, a criação, tudo é no astral. Daí fala assim, mas isso daí é fora do alcance do ser humano. Então você não tem emoções? Em que lugar que você pensa que são geradas as emoções que você sente? Em que lugar do universo são geradas as emoções? No universo astral, no mundo astral, nos 49 planos ou subplanos do mundo astral. Então, se o ser humano ele não se dá conta desse processo no qual ele está inserido e que todo o universo o compõe e ele está espalhado pelo universo, um outro aspecto interessante é essa questão do espalhado. Então, a gente pensa assim, eu estou aqui, o meu corpo é isso que esse saco de pele que eu tenho, que me envolve, onde eu tenho eletricidade e água, sustentando os órgãos, permitindo comunicação, e aí então eu vou e me manifesto como ser humano. Não existe essa individualidade, não existe essa independência orgânica ou material do ser humano com relação ao universo. O que existe é uma mistura. Por quê? Porque quem anima o teu corpo físico é o corpo prânico. Onde é que está o corpo prânico? Ele já não está mais encapsulado. Onde é que estão tuas emoções? Está no teu corpo astral. Você molda. E o teu corpo astral, ele tem tamanho? Você nasceu, assim, não, você vai poder gerar só 115 emoções. Chegou em 115, não pode ter emoção nenhuma, não. Você pode gerar emoções quantas vezes você queira por dia, tua vida inteira, dormindo, acordado, ou o que seja. Significa o seguinte, o universo astral está à tua disposição para a criação. Então, você já está espalhado. Aí, o universo mental, né, que ainda é mais rarefeito. Quantos conhecimentos você pode ter? É limitado? Não. E quando você adquire um conhecimento, o que você faz? Você molda a parte do universo mental. Então, onde é que você está no universo mental? Onde é que está teu plano mental? Ele está em cada canto do universo antes de ser compreendido uma coisa. Agora, vamos subir, né? Vamos para a abstração.
mais rarefeito ainda, né? Cada vez que você intui, ou abstrai, ou tenta compreender um conceito, o que acontece? Você molda a matéria em qual lugar do universo? No universo abstrato ainda arrúpico. Agora vamos para o plano da intuição, a compreensão do amor universal. Quando você experiencia isso, é onde você molda a matéria, o que acontece, em que lugar do universo é isso. No plano que o nome sânscrito é búdico, assim, é aquela expansão, você cria, você experiencia. Então, o universo inteiro está em você. Para que você consiga existir, você, assim, obrigatoriamente você tem que agir no universo inteiro ao mesmo tempo. Então, quando você vai pensar, está agindo no universo. Quando vai sentir emoção, está agindo no universo. Quando você vai abstrair, está agindo. Quando você vai experienciar a intuição, você está agindo. É essa concepção primária que o ser humano deve desenvolver, essa compreensão primária, que é o seguinte: ele não é isolado. Não existe eu e universo, existe nós. É uma única coisa, é um único conglomerado de matéria diferenciada, é um único conglomerado de consciências diferenciadas, agindo ao mesmo tempo, com impactos e reflexos simultâneos em todas as partes que o formam. Como é que é engraçado? Engraçado é que como nós conseguimos perceber isso que você está falando, a gente consegue perceber. O universo está aí, visível. O universo visível está visível para nós, né? Tranquilo, se apresenta bonito, como é que se diz? Despido. Está aí, ó, está à nossa disposição. Eu estou aqui, me pesquisem, olhem, eu tenho regularidade, tudo isso aqui. Então, para nós, ele é um espelho, como você falou no começo, que é um professor ali, o universo. Basta você olhar para tudo que você está vendo. Por que a gente não consegue esse reflexo? É interessante, você tem olhos físicos que são limitados, né? A gente sabe do limite dos olhos físicos, e a gente consegue perceber isso tudo. Por que a gente não consegue ver esse reflexo de volta? Tudo que você olha de volta para você. Você que ensinou isso para a gente aqui. Você disse essa frase. Por que essa dificuldade, então, dessa coisa olhar de volta, e eu não assimilar, eu digo como humanidade, não assimilar uma coisa que está à minha frente? Por que essa dificuldade do ser humano? O ser humano é tão bruto assim ainda, precisa tanto ser trabalhado ainda para poder ter essa facilidade de interação com com a própria constituição dele, porque você disse que nós e o universo somos um. Né? Então, por que essa dificuldade de você ter essa percepção? Parece ilógico. Por que, né? Não, assim, primeiro a gente tem que ter paciência, né? Com o ser humano, com a própria humanidade, porque esse estado que a gente vive atualmente, em termos de estado de matéria, ele é o mais complexo que já existiu, porque é a matéria mais bruta, a matéria mais densa, a matéria mais difícil de trabalhar. A gente vem de um processo de descida, né? Da consciência em direção à matéria, e a gente inicia agora um processo de subida da matéria em direção à consciência. Quando você está na matéria mais densa, né, desses 7 planos universais, é a matéria que opõe mais resistência. Quando é o nosso momento. Esse é o nosso momento. A gente sim, é como se fosse sim, o avião vai arremeter. Isso. Então, são 4 níveis que ele pode descer, né? Ele desce 3, aí ele está no 4º nível, aí ele está começando o processo de subida para o 5º nível, né? Que, na verdade, era o 3º, só que daí agora pelo lado direito. É o momento que a gente está vivendo agora. A dificuldade é porque daí você quer entender todo o universo olhando de baixo para cima. Pode ser. Né? Ou você quer olhar para fora
e descobrir o universo. Não, a única maneira de você descobrir o universo é olhar para dentro. E isso daí não é analogia, porque quando você você pega o plano da intuição, o plano da intuição ele se condensa e cada 7 unidades do plano da intuição ele vai gerar uma unidade do plano da mente abstrata. Então, por decorrência, o astral, o primeiro prânico, né? Ele está dentro do físico, o astral está dentro do mundo prânico, o mundo mental está dentro do mundo astral, o mundo da mente abstrata está dentro da mente concreta, o plano búdico está dentro da mente abstrata, né? E Atman, a divindade, está no miolo do búdico. Então, quando eu quero compreender o universo, quando eu quero compreender a matéria, quando eu quero compreender a divindade, se eu vou olhar para fora eu não encontro nada. Porque para fora a gente está no limite. Depois de nós tem o muro, tem o chão. Viemos no processo de descida, né, e estamos no processo de subida. Se eu quero olhar para fora, né, aí só tem nada. A compreensão desse processo, né, obrigatoriamente eu tenho que olhar para dentro. O olhar para dentro daí nos permite compreender, né, todos os outros planos, porque fisicamente, materialmente, todos os demais planos estão dentro do ser humano. Mas o que nós aprendemos, então, o que nós conquistamos? Olha, 3 níveis de descida, hein? E agora nós estamos no arremetimento, né, vamos dizer. E o que nós aprendemos? Nesses 3 níveis de descida, que são éons, tempo, na nossa cronologia, é muito tempo, que bagagem nós estamos levando, vamos dizer, para podermos ter uma luz no fim do túnel, nessa aqui. Quando é que a gente vai começar a enxergar tudo isso nesse processo ascensional, digamos assim, agora? Ou o que nós ganhamos até aqui? É uma pergunta interessante. Toda a compreensão dos mundos pelos quais nós já passamos, então vamos imaginar assim, nós já passamos pelo mundo do estado radiante, passamos o universo, passamos pelo universo do estado gasoso, passamos pelo universo do estado líquido, estamos no estado sólido. Primeira decorrência, se nós chegamos até aqui, é porque houve um processo de conscientização da matéria para que daí ela se organizasse a ponto de permitir que a própria consciência evoluísse nela. Então, isso já é um ganho. E nós temos toda a consciência dos outros planos, no caso agora do ser humano, expressa, por exemplo, nos poderes que a gente adquiriu. A visão é o poder de você conseguir olhar a matéria externa e moldar, porque você veja bem que coisa interessante essa tua pergunta mesmo, Grego. Porque aonde que está a tradução do que você vê? Quem traduz o que você vê? Quem dá nome ao que você vê? Quem vê esse sistema físico, que daí tem um sistema vital, tem um sistema astral, né, que é o que a gente chama de sistema visual, né? O sistema visual transforma as coisas que você está vendo em imagem codificada e entrega para ela ser inteligida em um outro mundo. Em qual mundo que é entregue a imagem que a gente vê? No mundo da mente concreta. Então, você veja, os sentidos, os poderes que a gente tem, eles têm a capacidade de pegar todos os aspectos da matéria que nos cerca. Que matéria que nos cerca? A matéria visível da época radiante, a matéria gasosa, que daí eu vou ter a parte da audição, a matéria líquida, que eu vou ter a transformação através da gustação, e a matéria sólida, que eu vou ter a transformação através do tato. Então, nesse momento atual, eu consigo compreender e receber os impulsos
de todos os estados de matéria anteriores e devolvo esse estado de matéria, essa interpretação da matéria, para um plano que é o plano da mente concreta, que é quem vai traduzir e fala assim, isso daqui é uma caneta, isso daqui é flexível, odor, perfume, estou ouvindo o grego falar. Então, é a matéria de todos os planos vibrando e entregando para mim, enquanto unidade essencial nesse plano mais denso, e eu pego esses impulsos e entrego para um outro plano evolucional, para uma outra parte do universo, que é o universo mental. Então, como se a gente funcionasse como emissários do plano mental, né, no mundo, a questão é a seguinte, né? O emissário ele vai entregar a mensagem e volta para quem mandou e diz assim, olha, a resposta é essa. A questão que fica para cada um de nós é onde reside quem manda os emissários. Se quem manda meus emissários para interagir com o mundo reside no plano instintivo, a minha compreensão do mundo é instintiva. Se quem manda os emissários, meus sentidos, interagir com o mundo e que é o resultado de volta é no plano astral mais denso, todo o meu mundo é baseado só em emoção humana e a minha compreensão universal é praticamente zero. Se quem manda é o plano mental, né, então a minha possibilidade de compreensão do universo é racional. E é interessante porque daí, em eu tendo a compreensão racional, eu consigo aprimorar essa compreensão racial. Compreensão racial é uma das compreensões necessárias. Essa compreensão racional é em direção à compreensão absoluta, que está acima da intuição, que seria um mental sátrico, mental dourado, e aí eu consigo me assenhorar do plano. Se eu não faço isso, a minha possibilidade de compreender os mundos pelos quais eu já passei, a possibilidade de eu compreender o mundo no qual eu existo agora, a possibilidade de eu compreender como o meu organismo funciona e, por reflexo, a capacidade de eu compreender o universo do qual eu faço parte é zero. Porque eu sou refém das minhas impressões dos estados anteriores de matéria. Então, eu nem sequer estou vivendo agora como ser humano. Eu acho que vocês vão saber responder uma questão aqui, porque você está falando aí, bem, se a gente pensa, nós temos um problema, nós como pessoas, quando a gente tem muita dificuldade de entendimento, quando a gente tem muito problema, a gente acaba tendo problemas mentais, que às vezes são patológicos e as pessoas enlouquecem, ficam deficientes mentalmente, tudo. Como é visto esse outro lado? Às vezes a gente enlouquece por coisas que a gente não compreende. Tem gente que fica louca, por exemplo, de tanto estudar, porque eu não sei qual é o distúrbio, eu não estudei psicologia nem psiquiatria para isso. Como é que funciona a mente? Isso aí que você está explicando é uma preparação muito bem explicado para a gente poder ter outro nível de entendimento. Se eu não tiver uma certa retaguarda, eu não vou conseguir entender mais para frente. É o que você falou. Se você pegar e dar um bisturi para o vestibulando de medicina, ele vai fazer besteira, mas se você der no terceiro, quarto ano, ele vai saber o que fazer. Como é que fica a mente? A minha pergunta é a seguinte, como é que fica a mente perante, assim, vamos dizer, fora do corpo físico, quando você se defronta com todo esse conhecimento que você fica preparado? A pergunta é, existe a loucura? A loucura está instalada onde? Existe a possibilidade do ser em sua forma não física ou forma diferenciada de físico, porque tudo é físico, né, digamos assim. Por que eu digo isso também? Porque você vê, não interessa que tipo de manifestações são. Esse tipo em grupos de espíritas, as pessoas se manifestam em alguns lugares pedindo socorro, se lamentando, dizendo que estão sofrendo. Esse sofrimento, essa loucura, essa coisa aí, é fruto do quê? O conflito dos universos se dá porque existe esse outro... Eu não sei se eu consegui ser claro no que eu quero descobrir. Sim. É que o conceito de vida, né, para nós e para o próprio universo, ele pressupõe interligação entre os planos. Tá. Interligação.
O âmago de uma doença mental não é que o cérebro deixou de funcionar, não é que a pessoa não tem processo mental, é que o processo mental não tem controle sobre os demais processos. Sim. Porque quando a mente pensa, e daí vai gerar uma ação, verbalizar, ou a mão, ou o que seja, não importa que a exteriorização, né, isso que eu sempre falo, não tem magia, a gente tem que compreender como é que a gente funciona, para daí a gente compreende como o universo funciona. Né? Então, quando eu interajo com o meio, essa interação com o meio vai para a minha mente, né? Ou para o astral, para o instinto, independente de onde está o estado de consciência de cada um. Isso vai ser trabalhado, vamos supor, a mente vai ser trabalhado, né? E aí a mente, então, de cada um, quer dizer, manas, a racionalidade, né, Isso. controlando, né, o sistema cérebro-espinhal, emite um comando para que daí, então, a emoção seja refreada ou não, para que eu vá e verbalize uma coisa para você, para que eu faça uma imagem para você. Então, quando eu recebo esses impulsos externos, e esses impulsos não chegam até manas, porque eu tenho, então, a visão, a audição, tato, gustação e olfato, fisicamente, Isso. pranicamente, astralmente e mentalmente. São várias camadas. Se há uma intercorrência qualquer em uma dessas camadas e aí a mente não recebe adequadamente, ela não pode agir adequadamente. Então, essa é a primeira possibilidade de um distúrbio de interação com o meio. Outra possibilidade, eu recebo adequadamente as informações, mas a minha mente, ela não tem capacidade de encadeamento. Tá. De processamento, digamos assim. Encadear as coisas, né? Sim. Para daí gerar o comando para quê? Para que daí o processo de descida, que então é aquilo que interage com o meio externo, que está situado no corpo prânico, que é a capacidade de falar, o agir, mãos, pés, geração, as coisas assim, ele não recebe mais impulso da mente. Então a mente está funcionando. É como assim, você tem capitão do navio e a casa de máquinas, né? E aí vai se comunicar pelo um sistema de voz, ou dos mais antigos, aquele tubo que está assim, com o cano de grita assim, à frente a todo vapor. Né? Aí a comunicação entre a mente e o núcleo que gera as ações externas, ela passa a não existir, daí funciona de maneira desconexa. Então, se não consegue processar o mundo que te cerca, processar no sentido de interagir, e não consegue interagir com o mundo que te cerca. E o processo Então, reverso? é a mesma coisa, a mesma A coisa. mesma coisa? Então, você percebe tudo, né? Mas aí, na hora que daí tua mente tem que gerar o comando adequadamente, mesma coisa assim, você fala para mim, me descreve qual é o gosto daquela fruta que é chamada mão de Buda. Eu entendi a tua pergunta, eu ouvi tua pergunta, Mas eu não faz vi a menor você, ideia. né? E aí entrego para a mente, e a mente assim começa a procurar a mão de Buda, mão de Buda, mão de Buda. Aí vem a imagem da mão de Buda, imagem de Buda, conhecimento de Buda, mas aí falta, né, a interação, porque eu não A tenho ligação. registro do gosto e da imagem de uma fruta chamada Perfeito. mão de Buda. Né? E aí, Certo. como é que eu vou interagir contigo? Não consigo, eu vou dizer assim, lógico que a gente tem o sistema completo, e fala assim, não conheço. Né? Mas a mão de Buda, ela tem realmente assim, como se fosse 4 dedinhos, um caule amarelo, e tem um gosto cítrico. Da água na boca. Você percebe, então, às vezes falta elemento para. Né? E aí, Sim. se esse comando não chega no corpo prânico para gerar a ação correta, daí então o instinto por exemplo, assim, você vai ouvir uma sinfonia. Aí aquele som, Beethoven, nona sinfonia, quarto movimento, minuto 22.
aquela maravilha. Então você ouve e aquilo chega em você assim completo, né? E aí você usufrui, você vê aquela criação em imagem, vê a mente de Beethoven, como é que funcionava, assim, é aquele deleite, né? E aí o teu organismo está atento e ouvindo junto contigo, experienciando toda aquela felicidade, aquela satisfação que vem da música. E você ouve sentado, ouvindo, calado, né? Tranquilo. Vai ouvir uma música ultra frenética, né? O oposto. Essa música ultra frenética, ela não tem tradução na mente porque ela não está associada, né? Então ela vai parar na parte mais baixa do astral, né? E aí vai ser transformado em movimento, porque a mente não tem como processar. Daí delega para a emoção. E a emoção vai processar não assimilações. E aí começa a delegar para o corpo prânico os movimentos. Então aquilo entra, né, revolve o astral, vira movimento. E aí é aqueles movimentos conexos que você não sabe se a pessoa está tendo uma crise de epilepsia ou se ela está dançando. É verdade mesmo. Porque aquele negócio assim, aquela coisa assim e tal, porque daí isso aí não é racional, não é emoção superior, é um instinto, né? E a parte mais baixa do astral reagindo a uma chegada excessiva de impulso. Interessante isso. E aquela chegada excessiva de impulso altera o batimento cardíaco, injeção de adrenalina e tal, e você a pessoa começa a se tal. Vê que a linha que separa o estado de pseudonormalidade com o que a gente chama de loucura ou pseudo-loucura é uma coisa muito tênue, que é só a capacidade elétrica de entrelaçar todos os planos que me comportam. A pessoa, assim, o autista interage completamente com o mundo, né, mas por uma mecânica que só ele sabe, tem a opção de não interagir com o mundo. Né? E aí não interage, compreende tudo, então o processo de chegada inteiro, né? Mas não tem o processo de saída. Assim que funciona. Mas então, tudo bem, perfeito. Agora, eu parti, você disse que quando a gente vai para o lado de lá, você vai igualzinho, é um facsímile do que você era, e você continua sendo. Então, quer dizer, essa dificuldade física que você acabou de expressar, eu vou ser igualzinho, vou ter a mesma dificuldade? Lógico. Porque assim, quando a gente constrói um inferno ou um céu todo dia. Sim. Né? E quando daí termina o teu prazo, né, e você vai seguir com a vida de outra forma, você não pode abandonar o teu céu ou o teu inferno para que outros aproveitem. Ele vai te seguir na viagem porque é o que você é. Aquilo está na tua alma. Né? Por isso que e aí, todo mundo... a grande dificuldade é que daí, enquanto você... A grande dificuldade é que daí, quando você está vivo, você tem essa conexão, o físico controlando os sentidos, o vital, o astral, a mente concreta. Perdeu o corpo físico. Aí você não consegue gerar coisas novas para amainar aquilo que está gerado. Quem vai amainar o que está gerado é o tempo. E em não amainado, volta como nidana para você resolver. Então, mas mesmo esse símile de cada um que vai seguir depois da perda do corpo físico, ele é temporário, né? Porque daí ele vai se dissolve, fica o resultado, até que chega num ponto em que daí a alma não mais se dissolve e chega num outro ponto em que o próprio corpo físico mais não passa pelo processo de morte, essas coisas assim. Então, quer dizer, chegou do lado de lá, não tem nada, que revelação maravilhosa, coisa nenhuma. Você vai continuar no teu mundo mesmo, você não vai aprender absolutamente nada. A diferença é que, assim, aqui você está sozinho, mas junto com outros, e você pode interagir e aprender e melhorar. Terminou esse processo, você vai estar sozinho, junto com outros, que não vão interagir contigo no sentido de te ajudar a interagir e melhorar. Aí fica por tua conta. Fica por tua conta. Aí como, assim, um exemplo, você está no supermercado. O supermercado é a vida. Aí se eu vou para casa, eu quero fazer uma feijoada, né? E aí para fazer feijoada vai, sei lá, o que vai feijoada, vai carne de porco e vai feijão, né? E daí você, não tenho tempo para ir atrás e procurar onde é que está o feijão, não tenho nada assim. Eu vou pegar só essa carne aqui mesmo e vou andar nas gôndolas aí nos caminhos do supermercado
porque tem um monte de coisa para degustar, então eu vou aproveitar a vida. Estão oferecendo cerveja ali, bebida ali e tal, vou confraternizar, tá, e não vou fazer o que eu tinha que fazer. Quero, no mínimo, pegar as coisas para fazer aquilo que você quer. Né? Acabou o supermercado, puf, chegou a Dona Morte e convidou você para dar uma passeadinha com ela. O que acontece? Aí você chega em casa, né? Que é o pós-vida. Aí você vai ver o que você trouxe essa coisa ao supermercado. Puxa, mas eu quero fazer uma feijoada, que é o que é necessário, mas eu não comprei nem o feijão. Aí não adianta se arrepender, porque daí, além de não ter o feijão, você vai ter que trabalhar o arrependimento de não ter o feijão. Se vira, meu filho, agora vai comer a carne que você comprou, ou que você comprou, e espera-se que aprenda para na próxima vez, quando você for no mercado de novo, você ter uma compra equilibrada, uma vida equilibrada, para compreender o processo como um todo. Porque senão a gente leva a vida assim no modo com o botão doido apertado o tempo inteiro, né? Aí não tem sentido. Não tem sentido a gente passar a vida sem entender as vidas que nos antecederam, sem nos preparar para as próximas vidas de cada um de nós, sem compreender essa vida, sem compreender o mundo no qual nós estamos tendo essa vida agora, sem compreender nada. Né? Sim, é tipo viagem perdida. E daí não adianta, depois de uma viagem perdida, você botar a culpa no tempo, em quem não deu a direção certa, na gasolina que não tinha no teu carro, outra escolha pelo carro errado, né? O lugar que é errado. Não importa isso. Não importa. Então, aí voltando ao início da nossa conversa, a percepção que não existe o universo e eu, existe uma coisa evoluindo em conjunto e com um poder temporário magnífico, que é aquele poder da parte e tentar compreender o todo. Né? E aí tem que ir atrás. Isso. Então, bom, programa hoje muito cabeça. Ó. Eu intencionalmente procurei na nossa conversa hoje, Grego, colocar mais dúvida que respostas. Não é dúvida, esse é para pensar mesmo, para que seja meditado, e por isso que eu falei daí de início, que assim, se você veio atrás dessa resposta, é um bom sinal. Né? É um bom sinal. Agora, é o tipo de coisa que você tem que responder a você mesmo. Então, não adianta eu te dar a minha resposta de como eu entendo o universo em mim. Porque o universo em você é completamente diferente do universo em mim, do que em você, em você, em você. Todos que daí, um dia, a causalidade levem a ouvir, a participar dessa nossa conversa. Não, E aí, e o caminho para isso é a gente resgatar o conhecimento que até então era reservado. E hoje é o que a gente chama de iniciação. Então, hoje nós temos coisa para ouvir, para reouvir, para escutar. Grande programa. Brother, obrigado mais uma vez. Hoje foi uma aula de nível superior. Intencionalmente, eu sei. Tem muita coisa na conversa. Vibracionalmente você percebe que é diferente. Poucas traduções, muita coisa na conversa, né? Mas tá assim, a conversa de hoje, ela não está ao alcance dos seus ouvidos. Ela está um pouquinho acima e você vai ter que educar os seus ouvidos para ouvir aquilo que geralmente você não está acostumado a ouvir, que é a coisa física, para ouvir, né? E para ver e para sentir o conteúdo sem que ele esteja já fatiadinho no prato, pronto para ser digerido. Você falou tudo, é bem isso. Te agradeço mais uma vez, eu em nome de todos, Grego. Todos esses que ficam ansiando aí por cada 15 dias escutar você, né? E o que eu posso deixar? Um fraterno abraço para você, Grego. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Só queria falar uma coisa assim, que o que mantém o universo coeso, assim, quer dizer, se expandindo, evoluindo, é um sentimento que ele tem duas vertentes. Uma é o que se chama de amor universal, né, que é o plano búdico, né, que é a própria organização da matéria, e na medida que ele vai se densificando, seria o equivalente ao que a gente chama de felicidade. Então, se você consegue compreender que você é uno com o universo, a felicidade que você vai experienciar, ela independe
de qualquer felicidade atrelada a um estado de matéria. Então, ela independe de qualquer coisa que você veja, ouça, faça, sinta, queira, em nada, porque ela paira acima de qualquer felicidade decorrente de contato com estados de matéria. Por quê? Porque é uma felicidade universal, um estado universal, né? E a tradução para esse estado universal, né, é o que chama de estado eubiótico. Muito bom, mas claríssimo. Obrigado, Jorge. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Grego, um grande abraço para você. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado, querido. Tudo de bom. Gente, que maravilha, hein? Hoje, ó, eu fiquei atento aqui, mas, ó, vou ter que rever como alguns dos programas. Mas é muito bom que cada vez que a gente revê, a gente tem um novo nível de entendimento. É isso aí. Então, tá aí a joia. Cultuem-na bem, guardem-na bem, estudem-na e fiquem bem. Um fraterno abraço e um feliz sempre.